Hoje nós estamos no segundo dia, vamos na segunda parte, melhor dizendo, sobre o tema: o tempo está próximo. Você crê que o tempo está próximo? Diga glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Depois nós vamos ler algumas outras passagens, depois nós vamos abrir a Bíblia em 1 Pedro 4, 7. O Senhor pediu para lhe mostrar que existem outras passagens que falam que o fim está próximo. Então, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3 diz: bem-aventurados aqueles que leem e guardam, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Agora abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. Glória a Jesus. Depois nós vamos para Jeremias 5:31 e depois nós vamos para 1 Coríntios 15, versículo 24. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Agora vamos lá em Jeremias, capítulo 5, versículo 31. Ele mandou que eu citasse essas passagens bíblicas para que você, como igreja, viesse se atentar para os acontecimentos dos últimos dias. Então, Jeremias, capítulo 5, versículo 31, diz assim: os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles, e é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando essas coisas chegarem ao seu fim? Agora vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24. Glória a Deus. Mais uma palavra que ele nos dá. Ele diz: e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Agora, a passagem que ele nos deu para nós ministrarmos sobre sua vida nessa noite. Apocalipse, capítulo 1, versículo 4 ao 8. Glória a Deus. Olha o que ele diz na palavra. João, as 7 igrejas que se encontram na razão, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Senhor, muito obrigado pela tua palavra nessa noite. Eu creio, já tem tratado com o teu povo
através do louvor e da intercessão nessa noite, nesse lugar. E agora, Senhor, que Tu venha tratar com aqueles também que estão pelo canal nesta noite, que estão afastados dos Teus caminhos, e precisam retornar, e não tem força, não tem coragem para retornar à Tua presença. Estão vivendo de uma maneira sem rumo, sem destino, mas eu creio que através da revelação da Tua palavra nesta noite, Tu vai tocar no coração dele, no coração dela, aquele que está orando para encontrar uma igreja para te adorar, para congregar na Tua presença. O Senhor manda te dizer que você já achou, venha congregar conosco, venha adorar a Deus conosco. Senhor, eu creio no agir do Teu Espírito Santo. Ó Espírito Santo, Tu que sopra dos quatro cantos da terra, venha soprar sobre este lugar nessa noite. Venha soprar sobre estas vidas que estão pelo canal nessa noite, revelando a grandeza de Deus, o amor de Deus, a paz de espírito que excede todo entendimento. Senhor, traga sobre ele, traga sobre ela nessa noite, através da revelação da Tua palavra, pois é isso que nós desejamos, Pai, e eu creio que é o Teu desejo também, para que Tu revele todo o Teu plano, todo o Teu propósito sobre a vida dele, sobre a vida dela, e o Teu nome há de ser glorificado, Pai, nessa terra. Por isso nós te agradecemos pelo Teu agir, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Oh, glória! Estou feliz de poder pregar sobre esse tema. O tempo está próximo agora, nessa segunda parte. Uma coisa que nos chama a atenção é que o Senhor mandou te alertar que Ele não fala só das coisas futuras, só em Apocalipse, mas Ele também fala em toda a sua palavra, porque a palavra dele é uma profecia sendo revelada dia após dia sobre as nossas vidas. Uma coisa que Ele quis que eu frisasse para você é a respeito de 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, que diz: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Ou seja, você deve procurar se colocar para Ele, se relacionar com Ele, aumentar a sua intimidade com Ele, porque a proposta dele é a melhor para a sua vida, que é te revelar grandes coisas, coisas grandes e ocultas que você não sabe, como está lá em Jeremias 33:3, para a glória e honra do nome dele. Então a proposta dele é te revelar grandes coisas, grandes planos, grandes propósitos, para que a sua vida seja edificada e você não venha perder a esperança devido às turbulências da vida, às aflições da vida, as tormentas da vida, mas venha estar firme, vivendo de uma maneira criteriosa, sábia, na presença dele, porque o fim das coisas está bem próximo. E eu não estou aqui, querido, minha querida, meu querido, querendo te convencer a nada, mas simplesmente te passar conhecimento a respeito da palavra do Senhor, que nos mostra claramente o quanto Ele nos ama, quando Ele, através da sua palavra, nos mostra, nos revela o fim de todas as coisas, mostrando para cada um de nós que a cada dia que passa, as coisas estão, demonstrando para cada um de nós que a palavra dele está se cumprindo dia após dia. Por isso você tem que realmente meditar na palavra dele, para que o nome dele seja glorificado, você venha vivê-la, porque nela você encontrará palavras de vida eterna. Quando a gente olha para a palavra, nós vemos que ele usa o apóstolo Paulo também, além de ele usar o profeta Jeremias, agora ele usa o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24, dizendo: e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Aqui nesse versículo, Paulo está mostrando que o nosso Deus, Ele realmente nos ama. E aqui fala sobre o cumprimento de toda a palavra dele. Você vê, Paulo, que verdadeiramente não pôde estar com João na ilha de Patmos, mas Deus também falou com ele a respeito daquilo que ele já havia revelado a João na ilha de Patmos. E uma coisa que nos chama a atenção é que
a palavra dele, ela vai se cumprir. Só que eu quero dizer para você que essa palavra que Paulo cita aqui, em 1 Coríntios 15, 24, é sobre o fim de todas as coisas. O fim da maldade, a destruição da concorrência e a glória do Senhor sobre toda a terra. Só que antes disso, ele mandou que eu compartilhasse com você essa palavra de Apocalipse capítulo 1, versículo 4 ao 8, onde ele determina a João que escreva as 7 igrejas da Ásia, que hoje a região é chamada de Turquia. E nós vemos que Jesus disse a João para que ele escrevesse as 7 igrejas, onde elas já haviam lido algumas cartas dele anterior, confiando então no apóstolo João, e essas cartas haviam sido enviadas verdadeiramente a fim de serem lidas e divulgadas de uma forma sistemática, isto é, da direita para a esquerda. Eu queria que você jogasse no telão para mim o mapa. Conseguiu? Conseguiu aquele mapa? Joga para mim aí, para você entender o mistério que vai ser revelado no próximo domingo. Ali, se você observar aqui no mapa, você vai ver que João ficava ali na ilha de Patmos, quando ele escreveu as cartas, às igrejas, mas ali começa em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, acompanha justamente o ponteiro do relógio da direita para a esquerda. E assim é os acontecimentos na sua vida também. É como se o ponteiro do relógio fosse chegando perto do momento do arrebatamento da igreja do Senhor. Mas hoje ele não mandou eu falar sobre as 7 igrejas. Ele mandou apenas te mostrar o que tem para domingo que vem. Mas o que ele quer que eu compartilhe com você aqui é para lhe mostrar que quando ele fala em João, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, quando ele fala a respeito dos 7 espíritos, é um outro nome dado ao Espírito Santo de Deus. Porque, na realidade, o número 7, ele é usado em todo o livro do Apocalipse para simbolizar a plenitude e a perfeição. Você tem nisso? Diga glória a Deus. E aí no capítulo 1, ainda no versículo 5, a gente observa aqui uma coisa muito interessante. Que ali outros já haviam ressuscitado, pessoas a quem os profetas, Jesus e os apóstolos trouxeram de volta à vida durante seus ministérios, porém mais tarde essas pessoas morreram novamente. Aí você vai assim, mas por que o pastor está falando isso? Para lhe mostrar que Jesus é o primeiro a ressuscitar dos mortos em um corpo incorruptível. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Olha o que nos diz o texto. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dorme, para nunca mais morrer. O Senhor ressuscitou e não morreu mais. As outras pessoas, como Lázaro e outros que nós vimos que ressuscitaram, morreram depois. Mas o Senhor foi o único que ele ressuscita e não morre, vive para todo sempre, porque ele é o nosso Senhor e Altíssimo Deus. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Então ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos nessa condição de corpo incorruptível, e ele mostra na palavra dele que é algo que ele nos dá esse direito através da sua palavra de receber aqueles que estiverem vivos ainda, não tiveram passado pela morte física, receberão corpo incorruptível ainda em vida. Muitos aí, queridos, hesitam em dar testemunhos da sua fé em Cristo, por não sentirem que a mudança ocorrida em sua vida tenha sido suficientemente espetacular. Mas você tem qualificações para ser uma testemunha de Cristo. A Bíblia nos mostra isso claramente. Porque tudo que ele fez por você
mostra que não é por algo que você tenha feito por ele, mas é tudo que ele fez por você que leva você a ser uma testemunha dele, que leva você a uma mudança. Por isso que ele não quer você vivendo vida de mesmice, vivendo vida de reclamação, de murmuração o tempo todo. Se você examinar a Escritura, que eu aconselho você a examinar esses últimos dias da igreja na face da terra, porque os dias vão ficar mais difíceis, porque já estão, para que você não venha a ser pego desapercebido na hora que ele vier arrebatar a sua igreja. Mostrando a você nessa noite que a segunda vinda dele, a primeira vinda, nenhum olho, ou melhor, a segunda vinda, nenhum olho o verá, mas só vai ver quem? A igreja lavada e remida no seu sangue carmesim. Você crê nisso? No arrebatamento da igreja, a terra não vai ver os escolhidos pelo encontro com o mestre. Eles vão perceber que os escolhidos desapareceram. Então, não confunda as coisas. Na segunda vinda dele, é o arrebatamento. E aí, quando a Bíblia fala que todo olho o verá, aí é quando ele vem com a igreja para julgar a terra. E aí a Bíblia fala que os mortos, o mar vai devolver os seus mortos, e vai ser uma coisa assim tremenda. E eu creio que você também é levado a crer nessa noite que o nosso Deus, irmãos, ele não confunde ninguém. Ele deixa a sua palavra de uma forma bem clara para cada um de nós. Eu quero dizer para a rapaziada que está pelo canal, eu não estou tentando aqui convencer você de nada. Eu só estou compartilhando conhecimento. Porque tem uma rapaziada que vai para a internet querer criticar a palavra. A palavra por si só, ela se defende. Então eu só estou aqui para compartilhar conhecimento. Não para obrigar ninguém a aceitar nada. Mas sabe quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Eu não convenço ninguém, irmão. Eu sou apenas um portador de boas novas, como você é. Esse é o nosso papel na terra. Ser portador de boas novas. Não de querer impor palavra na sua vida de ninguém. E nem ficar discutindo religião com ninguém. Porque o nosso Deus não se obriga a ser aceito por ninguém. Ele não se impõe na vida de ninguém. Ele diz: vinde como estáis. Olha só, porque ele tem o poder para consertar, para mudar a história, para consertar a vida de um homem e de uma mulher na presença dele, levando ele a viver uma vida de acerto, livrando ele da vida de erro, livrando a ele da vida de maldição, de enfermidade, de doença, propondo a ele vida eterna e não morte eterna. Então esse é o Deus que nós servimos nesse lugar aqui. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus simples em toda a sua maneira de agir, que assim como ele usou a João na ilha de Patmos, que não fez nada, como nós aprendemos na semana passada, ele não fez nada para ser colocado preso numa ilha. O que ele fez? Compartilhou o evangelho, como estou compartilhando aqui com você. Foi testemunha de Cristo. Foi por isso que ele foi preso. Ele não foi preso porque ele estava roubando. Ele não foi preso porque ele pulou na casa de ninguém, invadiu a casa de ninguém, que ele destratou as pessoas. Não. Foi porque ele estava compartilhando o amor de Cristo. E ele testemunhou quando Cristo foi pendurado no madeiro para morrer em nosso lugar, por nossas vidas. E nós não éramos nem nascidos. E ele diz na sua palavra, mandou que registrasse que ele nos amou primeiro. Você crê nisso? Fala para o seu irmão, ele te amou primeiro. Isso. Então ele prova para cada um de nós que ele demonstrou ali, através do derramar do seu sangue na cruz do Calvário, o seu amor.
Cada um de nós. Por isso que, sobre esse tema, o tempo está próximo, é para que eu e você venhamos refletir na nossa vida diária. Porque nós vemos aqui nessa palavra, no versículo 7, que Jesus aqui é retratado como rei todo-poderoso, vitorioso na guerra e glorioso na paz. E ele não é apenas um humilde mestre terreno, ele é o glorioso Deus. E aí, quando a gente começa a ler a descrição dessa visão que João teve na ilha de Patmos, nós vemos o seguinte: que você precisa ter em mente, como pessoa, que as palavras que você começa a observar e a ler, eu quero te dar um conselho nessa noite. Essas palavras, elas representam a verdade que procede do Rei dos Reis. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Então, que eu e você não podemos, quando examinar a Escritura, não ler a mensagem apenas por um interesse admirável do retrato do futuro. Mas eu te dou um conselho: deixe a verdade de Cristo penetrar em sua vida, aprofunde a sua fé que você tem nele e fortaleça seu compromisso de segui-lo, custe o que custar. Já parou para pensar sobre isso? Porque hoje muitos estão precisando tomar essa decisão. Servir a Cristo, custe o que custar. Não com um tapinha nas costas. E aí, Jesus? Está afim de me abençoar? Porque se você examinar a Escritura, você não vai ver esse tipo de coisa na vida dos discípulos, das pessoas que se converteram no verbo do Evangelho de Cristo. Você vai ver pessoas determinadas, com convicção de quem é Cristo na vida delas. Agora hoje a pessoa não pode nem ver uma cara feia. Ai, não quero mais ser de Cristo não. O irmão fez careta para mim. Pelo amor de Deus, nós estamos. Não quero mais ser de Cristo não, porque eu estou com muita prova. Você nem foi para a cova dos leões, não teve os seus olhos arrancados por causa do Evangelho, suas unhas arrancadas sem anestesia, não teve suas mãos cortadas, não tomou tiro por causa do Evangelho. Não sofreu por ele até o sangue. Evangelho é para homens e mulheres de coragem, não para arrumar problema com as pessoas, mas para orar por elas e mostrar para elas que nós temos um diferencial, Cristo, nas nossas vidas. Eu não preciso brigar com ninguém por causa de religião, irmãos. Nós não pregamos religião, nós pregamos o Evangelho que cura, salva, liberta e proporciona vida eterna. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Esse é o Evangelho que nós anunciamos. Então João, ele está anunciando aqui a volta de Jesus à terra. Mas Paulo, escrevendo também aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15, anota aí, para depois você ler também em casa, refletir, lá sozinho com seus botões, né? Versículo 15 ao 18, eu quero ler com você. Olha o que diz o texto. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus,
descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Aí ele diz mais o quê? Consolai-vos, pois, uns aos outros, com essas palavras: a segunda vinda de Jesus será visível e vitoriosa. Você crê nisso? Amém ou não amém? Então, de cara você vê que a igreja é arrebatada. Nós o veremos. Aí quando fala assim, e os mortos ressuscitarão primeiro, e nós encontraremos com ele nos ares. O que acontece com isso, querido? Não pensa você que vai fazer assim, ó, que o Senhor vai fazer assim: atenção, mortos, está na hora. Irmão, fala sério. É num piscar de olhos. Os mortos e os vivos foi. Não deu, já foi. E aí vai ter gente te procurando. Ué, cadê fulano? Sumiu. No arrebatamento de igreja, a terra não vai ver você sendo arrebatado, não. Você vai desaparecer. Você crê nisso? Amém ou não amém? É. Negócio sério demais. E aí quando você estiver desanimado, pensando em desistir da vida, achando que você está passando prova mais do que todo mundo na terra, porque tem gente que é assim, é vítima. Ele não nos vê como vítima. Ele nos vê como os guerreiros da luz, guerreiras da luz. Assim que ele nos vê. Homens e mulheres destemidos, corajosos. E não vítimas. Sou eu. Porque sou eu, Senhor. Porque eu estou nessa prova toda. Ele vai falar: dá uma olhadinha por lá, você vai ver gente com mais problema que o seu. E agora você ainda pode ver no mundo, através da TV. Pessoas estão passando piores problemas que o seu. Então não se faça de vítima para o teu Deus. Você pode até dizer para ele: Senhor, não está muito grande essa luta, não. Dá para o senhor passar a tempestade, não? Senhor, está demais aqui o negócio, está pegando. E aí eu vou te dar um conselho. Pega a Bíblia em Mateus 24, leia, releia. Antes de você reler, você já está com o ânimo de volta. O desânimo já foi embora. Dá uma lidinha lá. Você vai ver que ali mostra toda a realidade dos nossos dias. E você vai ver também que a palavra está se cumprindo. Por que então que o Senhor permite que João vá para a ilha de Patmos e fique ali? Porque ele tinha uma missão para ele. Porque isso nos mostra, irmãos, que nada que acontece na minha vida, na sua vida, que se vimos esse Deus Todo-Poderoso, não existe acaso com ele. Tudo tem um propósito. Viu? Cada momento na sua vida, depois que você entregou sua vida a ele, você entrega a sua vida a ele, cada momento na sua vida tem um propósito dele para ser revelado. Tem um propósito para ser tratado. Alguma área da tua vida. E aí você começa a não entender. Sabe o que você não entende? Porque falta relacionamento com ele. Falta você se alinhar à vontade dele. Para você entender como é que ele funciona na tua vida. Ele é bem claro, bem objetivo, simples no tratar. Ele nos trata em cima do conhecimento que nós temos, para justamente não provocar confusão na tua mente. Pastor, mas eu conheço gente que tem um raciocínio tão lento, mas ele vai tratar dentro da lentidão daquela pessoa, até ela assimilar, conseguir assimilar o que ele quer dizer. Ele é assim. Porque foi ele que nos gerou no ventre da nossa mãe. Ele não vai falar nada absurdo para a pessoa que não consegue alcançar aquele vocabulário. Não. Então não venha com essa historinha de que você não lê a Bíblia porque você não entende a Bíblia. Você não entende porque você não lê.
E geralmente você vai perguntar para essa pessoa: mas você lê livros? Ela vai dizer: não, eu não gosto de ler. Aí você fala: entendi. Por que você não entende as coisas? Porque, trazendo para a nossa vida secular, quanto mais você lê, o seu vocabulário de palavras aumenta, a sua mente começa a raciocinar melhor, e você não fica voando quando alguém conta uma história. Jesus, alguém contou uma história para você? As pessoas começaram a rir da história, história muito engraçada, mas a pessoa leva meia hora, a pessoa já mudou até de assunto, já está no 10º assunto, e daqui a pouco aquela pessoa começou a rir. Aí você fala assim: gente, por que você está rindo? Não, agora eu entendi. Mas você viu o espaço de tempo. Aí eu te pergunto: o Senhor sabe tratar também com esse tipo de pessoa, sim ou não? Sabe. Não sabe. Ele não tem dificuldade, porque ele diz que nem os loucos vão errar o caminho eterno. Nem os loucos. Porque ele sabe como tratar com cada um. Por isso que eu sou louco por ele. Eu sou louco por ele. Ele me entende. Ele me compreende. Ele também te entende. E te compreende também. Ele sabe quando você está azedo, está afim de ninguém, está afim de aturar ninguém, você está afim até de enforcar alguém. Ele sabe disso também. Ele jamais fala, ele fala: calma aí, não é bem assim. Se coloca no lugar do outro. Aí quando você começa a se colocar, você começa a entender como é que a vida funciona. É tremendo o negócio. Por isso, ele mandou te trazer essa palavra hoje, para te mostrar que lá em Marcos, capítulo 13, versículo 26, ele diz assim: então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e saberão que ele é Jesus, quando ele vier e derrotar o mal, e julgará todas as pessoas de acordo com os seus atos. Você crê nisso? Amém, mãe? Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15. Quero comentar isso com você também. Ele mandou: vi um grande trono branco. João descrevendo aqui o que ele viu, no capítulo 20. Um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Deu mal aos mortos, que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Esse alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Então, quando a gente ora pela pessoa aqui, para que o Senhor escreva o nome dela no livro da vida, isso é real, acontece. Porque quando ela recebe o Senhor como Senhor da vida dela, como Senhor e Redentor da vida dela, isso acontece quando nós oramos pela pessoa. O nome dela é escrito no livro da vida. A partir do momento que ela aceita a Cristo, o nome dela é escrito no livro da vida. O anjo toma nota, ou ninguém pode mais apagar. E nós vemos que o Senhor aqui, quando ele dá essa visão para João, ele está mostrando o cumprimento de toda a palavra. Você crê nisso? Lembre-se, quando todo olho o verá, a igreja está vindo com ele em glória para julgar a terra. Essa é a realidade. Mas antes disso, bem antes,
haverá o arrebatamento da igreja. Você crê nisso? Agora tem uma rapaziada aí que fica muito preocupado, dizer assim: nós já estamos vivendo a grande tribulação. Aí tem outra rapaziada que diz assim: nós já estamos vivendo o milênio. Irmão, fala sério. Eu não estou preocupado se eu estou no milênio, se eu estou na grande tribulação. Eu quero estar com Cristo. Tem gente discutindo Bíblia, uma discussão que não vai levar a lugar nenhum. E o Senhor deixa bem claro o cumprimento, a ordem da sua palavra para se cumprir. Está em ordem, não está em desordem. Está em ordem. Então eu e você temos que buscar nele esse entendimento, e ele nos dá através do seu Santo Espírito. Creia nisso. Nele não há confusão, não há variação. Ele é o mesmo ontem e hoje, será eternamente para as nossas vidas. Ele não causa confusão na minha mente, na sua mente, com a palavra. Quem causa confusão é muitos homens por aí que querem ser dono da razão. Eu sei. Sabe nada. Porque muitas das vezes, como ele quer operar na minha vida, na sua vida, ele fala: faz isso aqui. Aí você vai, ele fala: muda. Aí você fala: mas o Senhor te mandou fazer assim. Muda agora. Você tem que mudar, porque quem está determinando é ele. Quem é o Senhor da tua vida é ele. Mas a pessoa acha que tem que ser naquele, é o preto, no branco, tem que ser ali, certinho. Querido, ele faz do jeito dele, na hora dele. Porque ele vem com a sua palavra e diz: o efetuar é meu, querer é meu, realizar é meu. Acabou o assunto. Mas Senhor, tu fez desse jeito na vida do fulano. Ele vai falar: e daí? Na sua vida eu quero fazer diferente. Não, mas eu queria que fosse igual na vida do ciclano. Ele vai falar: nem na do ciclano, nem na do fulano, na tua vai ser diferente. Vai ser do meu jeito. Você entende isso? É assim. A maneira como ele trabalha é do jeito dele. Agora, nós que temos que estar afim de viver na maneira dele. Interessante que ele é de uma educação finíssima, porque ele não me obriga a viver da maneira dele. Ele sugere: olha, mas se você atende, a mudança é 360 graus. Tenha nisso. É um negócio tremendo que ele faz. E ele vai, ele não só trata uma área, mas todas as áreas da sua vida. Porque quando você olha para aquele mapa, e semana que vem a gente vai jogar ali no telão, das 7 igrejas, são 7 oportunidades, são 7 problemas diferentes, em ocasiões diferentes, áreas diferentes, que ele vai tratar na minha e na sua vida. Então ele tem uma maneira de agir, e muitas vezes você fica questionando. No meio de questionar, por que você não adora? Por que você não se coloca para ele e diz: Senhor, eu não estou entendendo nada, dá para o Senhor me explicar? Ele tem esse prazer de esclarecer as coisas, tirar suas dúvidas, porque ele quer você servindo ele com satisfação, prazer e alegria, para que você venha tomar as palavras de Davi, o salmista Davi, para você dizer: o que Davi declarou ao dizer que ia à casa do Senhor? O que ele declarou? Alegrei-me, como me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque tem muita gente achando que dá para adorar o Senhor em casa, não precisa ser na casa dele. Não deixe essa prática de adorar ele na igreja, para que quando não tiver a igreja mais para adorar, você creia que o Espírito Santo de Deus vai estar usando você como igreja. Mas aí vai haver um rompimento, uma separação, o fechamento da igreja. Mas não pode, porque está na Bíblia que é a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Pode sim, com a autorização dele. Sabe quem é que vai mandar fechar as igrejas? Ele. A ordem vai ser dele, e a palavra ela tem que se cumprir. Não tem a ver comigo e você, tem a ver com a palavra dele se cumprindo na terra. Não tem a ver com governos, tem a ver com o Altíssimo e Poderoso Deus.
Porque ele conhece o povo que serve a ele, que adora ele. Ele sabe como tratar com os homens e mulheres dessa terra. Por isso que a nossa função como igreja é anunciar esse evangelho, essas boas novas, que muitos não conseguem entender muitas vezes por causa do preconceito, por causa do orgulho, por causa da vaidade. Mas ele, independente de tudo isso, ele demonstra o seu amor para conosco. Você crê nisso? Ele demonstra o seu amor. Então, vou te dizer uma coisa: está na hora de você amá-lo mais. Está na hora de você dizer para ele provar a existência dele para a tua vida. Você que nunca quis se dobrar para ele, se render a ele, e ele estendendo a mão para você, querendo ajudar você, querendo mudar a tua história, querendo curar você, querendo tratar com você, você não aceita. Ele não vai te obrigar, porque a proposta dele é vida eterna. E tem uma rapaziada aí que vem com essa conversa, esses três ficam dizendo que só eles vão ser salvos. Isso é uma mentira do inferno, porque a salvação é para todos. Só que tem gente que não está afim. Se não está afim, não tem ninguém que te obrigue. Simples. Evangelho é para quem está afim. Essa palavra de salvação é para quem está afim. Não está afim, vai fazer o que você quer entender da sua vida. Mas não vem com essa conversinha afiada. Eu não quero saber não, porque esses tem que só eles vão ser salvos. Não, a salvação é para todos. A realidade. Vida equilibrada e abençoada seria para todos. Mas muitos não querem fazer curso, estudar, correr atrás, ler bons livros, correr atrás de conhecimento. Querem. Mas querem que o dinheiro caia na conta. Multiplique. Cuidado desse negócio. Porque é uma questão de maturidade. Será que você não anda reclamando de você mesmo, não? Fica reclamando da vida, não dá certo. Mas você está reclamando de você. Por que nada dá certo? Porque está na hora de você mudar a coisa. Se você não está gostando do que você está vivendo, por que você não muda um modo como você vive? Não vai atrás de conhecimento, se aprimora para poder avançar. Porque o que eu estou passando para você aqui, com essa mensagem, é conhecimento, não é imposição. Recebe se quiser. Conhecimento a gente compartilha, não obriga ninguém a aceitar. Essa é a verdade. Então o Evangelho a gente compartilha. Eu não obrigo ninguém a aceitar o Evangelho, aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Não preciso fazer isso. Porque quem convence está na Bíblia, por isso que é bom ler a Bíblia. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não sou eu. Eu não estou aqui para convencer ninguém, eu estou aqui para compartilhar. Aceitou. Vou fazer o quê? Eu sei que minha vida tem sido transformada, mudada, abençoada, e eu estou afim demais, porque a minha fonte é inesgotável. Quanto mais eu me aprofundo, mais conhecimento eu tenho para a minha vida secular, profissional, espiritual, ministerial, dia a dia com as pessoas. Ele me ensina a tratar o próximo com bem-estar, sem fazer acepção. Ele me ensina a me relacionar no local de trabalho, na faculdade, no curso, aonde eu estiver. Ele me ensina a ser uma pessoa de educação finíssima. Esse é o Deus que nós servimos. Por isso aí você olhar assim, mas caramba, mas precisava ele levar João, ser preso e parar na ilha de Patmos? Precisava. Ele foi para o gabinete do Altíssimo. Que é isso, hein? Lá na ilha. E lá ele teve que escrever as cartas às igrejas, livro de Apocalipse. E aí foi maravilha. E depois
Não saiu de lá não, filho. Morreu por lá mesmo. E eu garanto que João não ficou revoltado. Porque ele viu que ali tinha um propósito. Você já parou para pensar que a sua vida tem um propósito? A sua vida não foi feita sem propósito. Muitas das vezes a concorrência tenta te convencer que a sua vida não tem sentido. É mentira do inferno. Quem dá sentido à sua vida, quem faz o ambiente que você vive, é você. O problema, como a gente viu naquele vídeo hoje, né? Que você fica muito preocupado com o que as pessoas vão falar a teu respeito. E elas vão pensar a teu respeito. Por que você não se preocupa de se cuidar? E pensa mais em se amar, em gostar de você, do seu nariz, do seu cabelo, em ficar revoltado com o nariz, com o cabelo, com o olho, velado, a sombra seca, que negócio louco! Se ame mais, goste mais de você, porque você é único, única. Não tem cópia de você na terra, você é pessoa única. Eu vou pensar sobre isso? Então dê valor que você tem. Quando você achar o seu nariz assim, muito ruim, você assim, se eu pudesse, tivesse dinheiro, muita gente fala isso. Eu mandava fazer uma plástica no meu nariz. Você pode fazer 10 mil plásticas no teu nariz. Quando você olhar no espelho vai continuar feio. Porque a feiura está dentro de você. Não está no teu nariz. Você pode arrumar os melhores especialistas em cirurgia plástica do mundo. Não vai. Porque a mudança é o que ele faz conosco. Tem que acontecer de dentro para fora. E ele está a fim de fazer isso na tua vida a partir de hoje. Você recebe aí, diga eu recebo. Eu recebo. Aleluia. Porque ele começa a te mudar de dentro para fora. Aí você começa a se ver diferente. Quando eu comecei a pegar essa palavra, meu bigode era pretinho. Olha como é que ele já está. Meio cinza. É a responsabilidade. Meu Deus. Só graças a Deus. Mas a gente vai levando. Então eu me gosto assim. Você tem que se amar assim. Eu sei que tem hora que você fica meio revoltado com o cabelo, né? Né, querida? Você fica meio revoltado. Esse cabelo. Eu vim para a igreja, tem que levar 1 hora antes. Começar a preparar. Joga para lá, joga para cá, joga no meio, joga em cima, joga embaixo, um negócio louco. Joga um pé em cima para ver se vai. E tem hora que você fica meio que não, não vou não. Não, vou sim. Aí você fala, não, vou. Aí vai, agora eu vou assim mesmo. Pronto, resolveu. Mas isso não pode impedir de você viver uma vida com ele. Porque ele te conhece nos mínimos detalhes. Você crê nisso? Se tem algum detalhe na tua vida que não está legal, está precisando de uma mudança, de um conserto, fala com ele. Abre o coração para ele hoje. Abre o coração para ele, dizendo, essa área aqui está legal não. Ele vai realizar a mudança. E liberar a cura. E vai consertar um negócio. E quando você olhar, você vai falar, nossa, eu não tinha visto dessa maneira. Agora vendo, nossa, tá realmente legal. Ficou mais bonito aí. Não, porque você foi curada. Amém? Por isso eu quero convidar você a se colocar de pé. Nós vamos orar. Eu disse até aqui. Semana que vem você vai aprender, começar a aprender sobre as 7 igrejas. Por que ele mandou escrever para as 7 igrejas? E você é uma delas. Você vai se enquadrar no perfil de uma delas. Entende isso que eu estou lhe dizendo? Porque ele não coloca nada na sua palavra sem um objetivo, sem razão. Tudo que está na palavra, para nós examinarmos, lermos, examinarmos e relermos e examinarmos novamente, para que você venha tirar proveito para a sua vida diária.
Curva sua cabeça e feche seus olhos. Você crê que o seu nome está escrito no livro da vida? Diga amém. Amém. Senhor Deus, quero colocar nesse momento a tua igreja nas tuas mãos. Porque tu sabes, Senhor, o que ele está passando, o que ela está enfrentando. Conhece as suas dificuldades, seus apertos, seus dissabores, Pai. Senhor, talvez a vida dela está sem sabor nenhum, sem graça. Mas que nesta noite, através da ação do Teu Espírito Santo, Tu possa abrir os olhos espirituais dela, os olhos espirituais dele, para que ela venha enxergar a verdadeira vida que Tu tem proporcionado para ela e para ele, Pai. Então traga ela, Senhor, ao verdadeiro amadurecimento na Tua presença. E essa palavra rica, essa palavra rema de poder que foi liberada sobre a vida dele, sobre a vida dela que está pelo canal Renascer, que está aqui presente no templo, Pai, possa causar, Senhor, de uma maneira extraordinária, essa mudança, essa cura interior que ele está precisando, que ela está precisando. Porque, Senhor, a Tua palavra, ela sempre causa o que te dá prazer. Então, Pai, que essa palavra que foi liberada sobre a vida dele, sobre a vida dela, venha trazer o prazer da vida de volta, Pai. Venha trazer ele e ela a vida de volta, Pai, na Tua presença, para que o Teu nome seja glorificado. Eu creio, Senhor, que as mudanças já começaram a acontecer, meu querido, minha querida, no seu íntimo nessa noite. A área da tua vida que estava com problema, Ele manda te dizer que o problema já está sendo solucionado. Porque Ele está te dando as ferramentas certas, as atitudes certas, as palavras certas, as ideias certas, para que você resolva. Porque Ele não te fez robô. Ele não te fez um ser inanimado. Ele te fez um ser pensante. Pensar não sai fumaça da sua cabeça. Pensar não dói. Pensar leva você a refletir nas suas atitudes, se são agradáveis ou desagradáveis. Em tudo por tudo, Ele manda te alertar. Seja uma pessoa demasiadamente agradável. Não seja uma pessoa desagradável. Por isso não colabora com o reino. Seja uma pessoa que compartilha a verdade. Porque Ele, nessa noite, está tratando com você. E Ele está trazendo e te revelando as ferramentas certas para você começar a usar a partir de agora a sua vida diante das suas dificuldades, para que o nome dele seja glorificado. E através do seu romper, das suas atitudes mudadas e transformadas pelas ferramentas que Ele está te concedendo, você se tornará uma testemunha real dele nessa terra. Por isso, Senhor, eu coloco aqueles que estavam, posso dizer, aqueles que estavam afastados, desviados da Tua presença, que abandonaram a fé, que Tu possa usar essa palavra nessa noite, Pai, para trazer ela de volta, ele de volta à Tua presença. Senhor, eu creio que muitos vão entrar por esses portais eternos, dizendo: eu ouvi aquela mensagem e estou aqui hoje para me entregar a Ele. Você, como igreja, crê nisso? Senhor Deus, confirma aí a Tua palavra nesses corações nessa noite, sobre essas vidas nessa noite. Eu declaro eles edificados, abençoados, em nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus?